que é pena? Então, pena, né, se a gente pega o dicionário, né, e olha, é um substantivo feminino, né, que quer dizer que é uma sanção aplicada como punição ou como reparação por uma ação julgada repreensível, não é? Ou seja, um castigo, uma condenação, uma penitência, ou ainda, né, no sentido que a maioria das pessoas levam, né, no contexto geral, pena seria o quê? Um sofrimento, né, a aflição, não é? Isso corroborado com o que o Foucault fala, se você ler o livro Vigiar e Punir, o que acontece? A pena, ela é um substantivo de mão dupla, porque ao mesmo tempo que eu tenho pena de você e que você tem que cumprir uma pena, não é? São sentidos diferentes, porque enquanto em um eu levo em consideração princípios ideológicos, levo em consideração princípios de vida, princípios sociais, o outro leva em consideração os princípios que o direito traz, que a norma regulamenta. Então, antes de passar para essa, eu vou passar até por tópicos, porque devido a tanto de gente que aqui eu vou tratar de uma maneira sintética. Mas eu queria convidar os colegas para que se atentassem muito a essa matéria, porque a gente ouve, decora e a gente acha que isso é mimimi, né? Olha qual que é o objetivo do direito, o objetivo do ordenamento. E aí o que vai acontecer? Quando a gente está na prática, quando a gente estiver fazendo parte da operação do direito, isso é muito nosso dia a dia. Quando a gente for conduzir, por exemplo, um atendimento, a gente está lá defendendo o nosso cliente, enquanto advogado. E você entender como é que funciona o judiciário numa simples proposição de acordo. Por exemplo, eu tenho amigos advogados que não gostam de fazer acordos. Eu tenho amigos advogados que acham que o que é certo deve ser defendido até o final. Gente, isso é nosso dia a dia. Na próxima aula, um pouco sobre, acho que um pouco sobre a teoria também. Só que estudamos a teoria para ter como base na nossa apresentação de hoje. Então, vou fazer um breve resumo, uma breve síntese. E na próxima aula, acredito que o grupo da Marise vai entrar mais com atenção sobre esse assunto. Então, eu começo da seguinte forma. No direito penal, no Brasil, existe um gênero chamado sanção penal. Artigo 49, por uma relação muito bacana. Foi a primeira coisa, inclusive, que falaram, a pena de multa. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença, que é calculada em dias úteis. Será no mínimo de 10 e no máximo 360 dias úteis. Isso é uma redação dada pela lei 7.209. Nós vamos falar sobre a análise da sentença, vamos falar sobre o princípio da proporcionalidade, vamos falar, fazer ao término desse trabalho a análise de algo que o professor propôs também, que é um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, bastante interessante. É claro que tudo isso nem temos condições para esgotar esse assunto e nem preparo para isso. Porém, a gente vai tentar passar isso da melhor maneira para vocês, ao mesmo tempo que vão estar aprendendo com aquilo que nós preparamos já também. A culpabilidade, quando se afirmará que o agente praticou o fato típico ilícito e tinha conhecimento sobre a ilicitude e mesmo assim cometeu o crime. Tá? Nos antecedentes, ele vai verificar, na verdade, o histórico criminal do agente, na conduta social, a postura do acusado perante a sociedade, na personalidade do agente, ele vai buscar técnicos para conseguir identificar essa personalidade, um profissional habilitado, pode ser um psiquiatra, um psicólogo. Nos motivos, são razões que antecederam e motivaram o agente a praticar. Enfim, como a gente viu, então, o sistema atual, o sistema vicariante, e daí ou você aplica a pena ou você aplica a medida de segurança, e daí eu vou falar sobre as diferenças da pena e da segurança, e da medida de segurança. A pena, ela tem caráter retributivo preventivo, enquanto a medida de segurança tem caráter preventivo. Quanto ao fundamento, a pena, ela fundamenta-se na culpabilidade, enquanto a medida de segurança fundamenta-se na periculosidade. Quanto ao término, a pena, ela tem tempo
E a medida de segurança tem tempo indeterminado. Ela só termina quando é feita a verificação por meio de exame pericial e aí é constatado que o sentenciado não apresenta mais periculosidade. Aí sim a medida de segurança cessa, enquanto isso ela não vai cessar. Continuidade aqui aos princípios adotados pelo Código Penal. Muito deles já foi citado aqui, falado, né? Então eu vou passar assim de maneira bem rápida mesmo, né? Porque a gente está com tempo meio explorador e 15 minutos. Pessoal, a ideia é sempre limitar o direito de punir do Estado. É sempre o Estado quem tem o direito e o dever de punir também aqueles que supostamente cometem uma infração Percebeu? penal. Esse direito vai tutelar a integridade corporal da pessoa, responsabilizando aquele que, por sua ação, provocar danos às funções biológicas, fisiológicas, até mesmo psíquicas da vítima. O legislador ele deixou de estabelecer uma conduta fixa para configurar esse crime, bastando que exista um nexo causal entre a atitude do autor e a ofensa à integridade corporal da vítima. O sujeito ativo ele pode ser qualquer pessoa, já que a lei não exige condição especial daquele que vai agredir a outra. Só fazendo uma ressalva, aquele que agride cadáver não responde pelo artigo 129, mas ele pode ser responsabilizado nos termos dos artigos 211 ou 212 do Código Penal. Na própria consumação do crime, às vezes há uma associação de pessoas que se juntam para praticar o ato delituoso. Aí temos um concurso de pessoas, que é pessoas que se juntam, né, o Código Penal que fala, quem de qualquer modo concorre para crime incide nas penas a este combinadas na medida da sua culpabilidade. Então, esse conceito de autoria e participação, vamos ter a teoria monista do Código Penal, de que as pessoas desse mesmo crime vão responder pelo mesmo crime, se é um crime de homicídio, por exemplo. Vão responder, mas na medida de sua participação. Uma das hipóteses, como a professora disse, a autolesão não se pune. Então, autolesão é você tentativa de suicídio. E uma das coisas que eu pesquisei foi o usuário de drogas, que eu pesquisei algumas orientações jurisprudencial, que eles estão, alguns desembargadores, eles falaram se pode se punir ou não a pessoa que usa drogas. Hoje em dia, não é mais tão fácil assim conseguir a mesma, mas ainda há alguns métodos para burlar esse processo, como utilizado por muitos funcionários públicos. Nós temos conhecimento, pelo menos. A pessoa se corta e pinga uma gota de urina, vai fazer um exame, infecção urinária, atestado de 30, 15, 20 dias e assim por diante. Então, o bem jurídico ferido ultrapassa o do corpo da própria pessoa, porque muitas vezes a pessoa, o funcionário público, nesse caso específico, a função dele é muito maior do que com a sociedade do que para consigo mesmo. Então, quando o Brasil subscreveu o Pacto de São José da Costa Rica, ele assumiu expressamente o compromisso de que as penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Infelizmente, o que a gente não vê nas penas aplicadas no Brasil e nas condenações que levam o indivíduo a um presídio e lá ele é colocado, punido da sua liberdade e lá não se encontra ressocialização, não se encontra o que eles pedem, o que busca a ressocialização e a recuperação. Assis Toledo é muito citado nesse um trecho desse livro de Toronto. E ele diz que o tratamento para os crimes hediondos deve ser sim mais severo, mas deve haver um sistema progressivo da pena. Ele lembra que quando tiramos a oportunidade da liberdade antecipada do detento por seu próprio método, a boa conduta, os trabalhos realizados na cadeia, estamos provocando revoltas e rebeliões. Os crimes graves. No texto ele faz a distinção entre os crimes graves e os crimes mais simples. E ele
dá a solução que seria essa dele, ele fala que seria aumentar o controle estatal, mas ele sempre salienta também que precisa a progressão do regime prisional. Ele fala que é preciso tirar, também ele fala que é preciso tirar do direito penal, ou seja, descriminalizar condutas que se encaixam no direito civil e administrativo, para poder liberar a polícia e o judiciário para ter mais celeridade e atenção nos casos A mais gente fazendo graves. uma análise histórica, né? O Brasil é sempre marcado por uma sucessão de ditaduras, desde os períodos da monarquia, aí a gente vem ali até o mais recente, no período militar. E, então, isso incorporou na nossa cultura, então nós temos o costume de sempre estar em um estado de defesa, né? Como diz o magistrado Anulfo de Melo Freire, quando se consolida a democracia, as práticas do passado devem ser abandonadas, que ao invés do diálogo, usaram a força como padrão de política. Então, a gente deve utilizar sempre mais o diálogo, né? Uma visão mais humanista, além de querer Tinha só que ter cumprir o direito penal, ele tinha que ser um direito de ressocialização e tutela, que seria o melhor que o direito penal, mais inteligente e humano que o direito penal, igual eu falei. E ele fala também, o poder do direito penal sem ser abolido. Então ele fala que no direito penal estatal, os seus benefícios têm a ideia de que através de um aparelho de justiça voltado para combater o crime, as causas sociais, a delinquência e, se for caso da medida conciliatória, essas estatais, indenizações e reparatórios similares. Ou seja, aquele que antes era considerado crime, se ele já não está mais ferindo o ordenamento social, que se ele já não está mais tendo tanta relevância para a paz social, ele vai ser descriminalizado, ele vai ser abolido do ordenamento jurídico, na parte penal. O que foi o que aconteceu com o adultério, né, no caso. Ele deixou de ser crime, deixou de ser penalizado com pena restritiva de liberdade e tudo mais, mas ele não sumiu do ordenamento jurídico, ele vai ser penalizado lá em outra esfera do direito. Então, a gente estamos aqui explanando as situações, né, de diversificação para o futuro do direito penal. As formas de como a prevenção foi estabelecida com o Foron, o pessoal falou, e na questão do futuro do direito penal, o Klaus Roxin, ele traz algumas estruturas e alguns tópicos, né, que vão melhorar a sua aplicabilidade da pena. Por exemplo, a Gislaine, ela especificou aqui a questão da diversificação do crime e a sua descriminalização, ou seja, um meio alternativo de punição do delito, de punição daquele delinquente ao praticar aquele certo delito. A concepção, geralmente, do leigo é a seguinte, como vai cada vez mais aumentar o número de tipos penais, a penalização ficará cada vez mais severa, né? E no livro, ele expõe uma linha de raciocínio diferente, que ele põe assim, que o aumento da criminalidade, na verdade, e o aumento das tipificações penais não vai proporcionar ao judiciário a sancionar todos esses tipos penais com a prisão privativa de liberdade. E com isso vai surgir as penas, cada vez mais vai surgir penas alternativas, como a nova medida de segurança, ele recomenda a que ele já mencionou, que é a instituição social terapêutica. Aí também fala sobre as sanções orientadoras pela voluntariedade, que é o trabalho de utilidade comum e a reparação voluntária. O trabalho de utilidade comum são as prestações de serviços que vão desde o transporte de documentos, serviços de conserto e limpezas, e que ele pode substituir a pena de Uma nova ideia também é a reparação voluntária prestada antes da abertura, né, do procedimento principal, né, que leva uma obrigatória diminuição da pena, né, e até uma transação dessa pena, né, o que acontece hoje no GCRIM, né, dona Mira. Existe a reparação do dano, né, ou financeiro, né, ou do trabalho voluntário, né, prestação de serviço, existe essa transação penal, né, desde a privação da liberdade, né, o agente é imposto ou voluntário cumprir esse tipo de sanção.
certo? Até porque em muitos casos o Estado não consegue devolver, né, esse bem que foi afetado para quem As teorias relativas, elas dizem respeito ao objetivo da pena como um meio de prevenção. Ela se divide em prevenção geral e especial. O autor ele vai discorrer, vai explicar o conceito de cada um e no final do texto ele vai dar uma crítica, né? Sobre a prevenção geral negativa, ele explica que ela tem a finalidade de que a pessoa que cometeu um crime seja dada como um exemplo para que o resto da sociedade não cometa. Bem, a teoria da união aditiva, ela parte da ideia que o juiz ele tem que aplicar uma pena que seja justa de acordo com a culpabilidade do delito cometido pelo agente. Ela tem um fundamento, né, na teoria absolutista, na qual ela fundamenta a pena dela na gravidade da culpabilidade do agente. O que ele fez? Aí tem a teoria dialética. A teoria dialética, na verdade, ela é ao contrário. Na onde a teoria aditiva, ela parte que tem que aplicar a pena, prevalece a justiça, a teoria dialética não. Ela fala que o que prevalece é a prevenção. Tal reforma indicava um sistema punitivo preocupado em dar uma resposta às infrações penais, não apenas do ponto de vista da retribuição, mas também sobre a ótica da prevenção. As maiores comprovações dessa afirmação são a introdução dos substitutivos penais e a completa regulação do Instituto da Progressão no regime de cumprimento de pena. As medidas alternativas à prisão não se tratam somente de penas de curta duração, mas também trazem a noção de uma preocupação com sanções adequadas às condições do infrator. Primeiro, essas pressões da sociedade, por muitas vezes, buscam, primeiro, elaboração de leis, né? Segundo, elaboração de penas, né? Ou seja, elevação de penas, né? Uma outra coisa, suspensão do regime progressivo também aconteceu. Enfim, descrendo na ressocialização dos indivíduos, a sociedade acha que prendendo o delinquente se resolverá o problema da criminalidade, né? E a gente sabe que prender não resolve, né? Se prender resolvesse, diferente da nossa colega que falou primeiro, os índices de reincidência não seriam tão grandes como atualmente. Após ser lançada a Lei de Crimes Hediondos, teve repetidas e inúmeras críticas em face dessa lei, principalmente na parte de supressão do regime progressivo para o cumprimento da pena. Vem então a Lei de Crimes Organizados, mas não a nova Lei de Crimes Organizados, que se não me engano é 12.850 de 2013, é a Lei de 3 de maio de 95. Quando veio essa lei de 95, ela veio com diversas falhas, inclusive que ela não especificava o que era crime organizado e tudo mais. Mas ela não mexeu com as penas. Mas o Toron diz que nós podemos deixar para ela o mérito de reconduzir o sistema punitivo para uma abordagem mais inteligente relativamente aos infratores da lei penal. Então ele vem, ele elenca todas as teorias aí, desde as absolutas, passando pelas relativas, fala das abolicionistas, que já vai falar mais no segundo texto. Se fala de todas, já foi experimentada todas, umas por bastante tempo, outras que não chegaram quase nem a entrar em nenhum ordenamento jurídico, e nada deu certo. Aí, o que ele fala? Seguindo o que a Muri falou aqui, né? Não que a pena deva deixar de existir, mas que ela seja aplicada somente àquele delinquente de fato. O direito penal ele foi conseguido de uma forma, através de uma luta, da pressão de direitos adquiridos, mas não foram adquiridos culturalmente igual a música, a literatura. Por quê? A música, a literatura, essas questões culturais, elas se auto-justificam. Tem um benéfico para a sociedade. O direito penal ele tem
um lado, que é o mal necessário, que ele fala que é um mal necessário para a sociedade. Dessa forma, esse mal necessário é aplicado à questão da punibilidade daquele cidadão. Só que daí, essa punibilidade, às vezes, ela recai sobre cidadãos que não têm efetivamente culpa daqueles crimes. No primeiro momento, ele faz uma reflexão que a maioria das violações a dispositivos penais são médios e leves, ou seja, a grande minoria dos crimes eles são graves e até seria inviável, até impossível você, por exemplo, privar de liberdade todas as pessoas que violassem esses novos dispositivos penais. Então aí ele vê punições alternativas, como por exemplo a pena de multa. O concurso material. O artigo 69 do CP, ele vai dizer, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, nós temos a figura do concurso material. Ou seja, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade. Lembrando que, nessa situação hipotética, o indivíduo, um exemplo, uma situação hipotética que eu poderia trazer aqui para vocês. O indivíduo de posse de uma arma de fogo, ele vê duas pessoas, A e B, ele dispara contra A e contra B. Se A vem a óbito e B apenas sofre uma lesão corporal grave, nós estamos diante do concurso material heterogêneo, ou seja, nós temos duas condutas, um agente, duas condutas, dois resultados distintos. Antes da reforma, dessa lei 12.015 de 2009, quando aconteciam os dois crimes, o artigo 213 e o artigo 214, que seria o crime de estupro e o atentado violento ao pudor, as penas somadas elas podiam chegar até 20 anos de reclusão. Com a nova lei após a reforma, a pena máxima chega a 10 anos, mesmo quando aumentada de 1/6 a 2/3. Então ela não vai chegar aos 20 anos como era anteriormente. Então, por ser mais benéfica, ela retroage aos acusados. Já mais no final eu vou comentar sobre um habeas corpus que aconteceu isso. A lei teve que retroagiu para beneficiar. Vamos lá, o artigo 218 do Código Penal, ele não tem doutrinariamente muitas discussões a respeito do seu conteúdo. Por isso é interessante que nós analisemos ele de uma forma bem objetiva, traçando as principais características, e aí estudemos um pouquinho algumas peculiaridades que podem não ficar tão claras a partir do momento que a gente lê o caput. O artigo 218 no caput, ele traz que induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Esse é o crime previsto. Você induzir uma pessoa menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Assim, o tipo penal passou a abranger a conjunção carnal com mulher, mediante fraude, e a indução de alguém à prática ou a submissão à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Assim, o crime ele é de ação múltipla, pois ele prevê 2 atos, que é ter a conjunção carnal ou praticar algum ato libidinoso. A intimidação ocorre quando a vítima é exposta a uma situação constrangedora ou até humilhante. E a vantagem é a forma mais comum, né? É aquelas ameaças, né, de perder uma vantagem, ou perder um cargo, ou função, que é a mais comum. Esse objeto jurídico do crime é a liberdade sexual, né? Esse objeto material é a pessoa constrangida, homem ou mulher. De acordo com a classificação doutrinária, esse é um crime comum, material, de forma livre, instantânea, comissivo, unissubjetivo e plurissubsistente. O sujeito ativo, por tratar-se de crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, homem ou mulher. E o sujeito passivo é a vítima, do sexo masculino ou feminino, menor de 14 anos ou quem por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato
não possa opor resistência. O objeto jurídico vai ser a dignidade sexual do vulnerável, não a liberdade sexual. Porque nesse crime não vai discutir se a vítima consentiu ou não com o ato sexual. O bem jurídico aqui visa preservar a liberdade sexual no sentido amplo, inclusive a integridade e autonomia sexual dos menores de 14 anos. Trata-se ainda de resguardar a formação da personalidade da criança e do adolescente, buscando-se, com tal tipificação, assegurar o direito à liberdade, o respeito à dignidade das pessoas que estão em processo de desenvolvimento. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa do sexo masculino ou feminino, desde que maior de 18 anos. E sujeito passivo, qualquer pessoa do sexo masculino e feminino, desde que menor Esse de artigo 14 anos. 218b foi inserido no Código Penal pela Lei número 2015 de 2009. E ele previa o delito de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Com isso, ele trazia muitas dúvidas. Então, na Lei 2.978, de 21 de maio do ano passado, o legislador modificou a rúbrica original do artigo 218b e passou a ser, o estudo desse delito passou a ser reconhecido como favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. O último artigo